Piperno, no último final de semana, o presidente da República deu uma entrevista ao jornalista Rica Perrone e ele lembrou de você. Eu queria uma repercussão sua aqui no 3 em 1. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas, a nossa audiência. Devia estar meio sem assunto, né? Então, tá lá, pus até em rede social, no Instagram, no Twitter, para quem quiser ver, mas eu acho que estava sem assunto em relação a isso. Foi um escorregão, mas isso também é compreensível. O período eleitoral é sempre muito tenso. Às vezes a gente daqui também se excede, fala coisas que depois reflete, fala, puxa vida, isso serve para todo mundo, para analistas e para candidatos e tal. Mas eu queria... Então, passou. Eu queria chamar a atenção para essa pesquisa, né? E estava até com saudade do Constantino, porque o Constantino me dá bons argumentos depois. É sempre muito bom esse embate. E o Constantino lembra a questão do Janones. De fato, veja, o Janones era um pré-candidato com 2%. Se miraculosamente todos os eleitores do Janones migrassem para o Lula, mesmo assim não ia fazer talvez tanta diferença. A questão é que o Janones, que é um deputado aí de quinto escalão, enfim, de pouca repercussão, o Janones, ele nas redes sociais, ele consegue ser uma figura maior do que a atuação política dele sugere. Então, o Janones é evidente que vai se tornando um ótimo conselheiro para a campanha do presidente Lula em relação a isso. E os primeiros resultados para a campanha do Lula têm sido animadores em relação à exposição do candidato em redes sociais. O quanto isso vai se reverter em voto, eu não sei. Aliás, ninguém sabe. Mas é melhor essa exposição positiva do que viver aí como vidraça o tempo todo. Então, a primeira sinalização do Janones é essa e para o Lula é boa. O segundo fato que conspirou em favor do Lula, ainda que indiretamente, foi a história da Carta em Defesa da Democracia. Não era um movimento petista, não era um movimento lulista. Aliás, Ciro e Simone Tebet também foram signatários desse documento. E várias entidades, enfim, sindicatos, pessoas comuns e tal, também, não necessariamente eleitores do Lula, mas esse foi um documento que também ganhou imensa exposição e foi interpretado por muita gente como um documento de oposição ao presidente da República, até porque ele procurou minimizar e, em certo sentido, ridicularizar a Carta pela democracia. Então, é claro que isso também conspirou em favor da candidatura Lula. Agora, o Serrão tem toda a razão. Essa vai ser uma semana muito sensível, não apenas pelo início da propaganda eleitoral, como pela divulgação de resultados de grandes institutos. E a gente aqui pode criticar esse ou aquele número. Aliás, essa pesquisa de hoje, na simulação de segundo turno, votos válidos, o placar é de 58,2 para o Lula, 41,8 Bolsonaro, transformando o segundo turno em votos válidos. Mas os políticos recebem isso atentamente e os políticos, eles acabam, de certa forma, explicitando o que o entorno do candidato sente. Não é à toa que vários políticos do Centrão, de partidos ligados ao Centrão, colocaram o pé no freio. Vão aguardar um pouco mais para definir apoios. Por exemplo, governador Zema. Governador Zema até hoje não se manifestou em um estado onde o Lula é o favorito. Então, claro que essas definições vão ficar mais claras nessa semana, a partir do momento em que todos os institutos divulgarem os seus números. Porque o crítico pode, de alguma forma, subestimar esses números, mas o político está muito atento a eles.